discussão sobre os gastos públicos vem tomando conta do noticiário financeiro do Brasil desde a eleição e nos últimos dias ganhou destaque, principalmente em função da PEC da transição. Mas por que o controle das contas públicas preocupa tanto o mercado financeiro? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o principal tomador de recursos, o principal emissor de títulos de renda fixa em qualquer país é o seu governo federal. E no Brasil não é diferente. Hoje, a dívida pública brasileira ela gira em torno de 7,3 trilhões de reais. E o governo toma dinheiro emprestado dentro do mercado através da emissão dos títulos públicos. Para as pessoas físicas, a gente compra através da plataforma do Tesouro Direto. E para os grandes investidores institucionais, eles adquirem os títulos públicos a partir dos leilões do Tesouro Nacional. Estima-se que hoje no Brasil o mercado de renda fixa ele movimente cerca de R$0,5 trilhão por dia e grande parte desse valor é movimentado através ou dos próprios títulos públicos ou de operações lastreadas, ou seja, que tem sua origem, sua garantia nos títulos públicos do governo federal. Como o governo federal não consegue pagar toda essa dívida de uma única vez e, além disso, sempre precisa de mais dinheiro para poder financiar algumas de suas atividades, alguns de seus investimentos, quando a arrecadação não dá conta disso, ele sempre vai ao mercado para emitir novos títulos e muitas vezes pratica aquilo que a gente chama de rolagem da dívida pública. À medida que alguns títulos vão se aproximando do seu vencimento, o governo federal emite novos títulos do mercado para pagar esses títulos antigos. A grande questão é que, assim como cada um de nós, quando vai a um banco pedir um empréstimo, a taxa de juros depende de diversos fatores, mas principalmente do risco que nós representamos para aquele banco, ou seja, o risco que eu tenho de não pagar aquele meu empréstimo. Para o governo federal funciona da mesma maneira. Quanto maior é o risco, quanto maior a probabilidade que o mercado enxerga de o governo não pagar a sua dívida pública ou ter dificuldade para poder arcar com seus compromissos, a taxa de juros que ele vai pedir para poder adquirir esses títulos é maior. E isso faz com que o governo tenha mais dificuldade para conseguir obter financiamento junto ao mercado financeiro. Um dos principais indicadores que o mercado usa para poder balizar aí a sua decisão é no indicador de relação da dívida com o PIB, ou seja, qual é o percentual que a dívida pública ocupa em relação ao PIB. E se a dívida pública começa a crescer de maneira exponencial em relação ao PIB, isso traz preocupação no mercado. Porque a grande questão do governo contratar dívida pública é para fazer com que a economia do país gire. E se ele contrata dívida, mas não consegue fazer o PIB, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, a soma de todas as riquezas do país, desenvolver e crescer no mesmo ritmo, isso mostra que esse dinheiro está sendo gasto de forma errada. E principalmente, o governo não está aumentando sua arrecadação. O governo consegue pagar a sua dívida e todo o seu custeio através do dinheiro dos impostos. E se a economia cresce, a arrecadação com os impostos cresce. Mas se a economia cai, se o PIB cai, isso quer dizer que a arrecadação com impostos do governo federal também vai cair. Para a gente ter uma ideia, na crise econômica durante o governo Dilma, no início de 2016, a relação da dívida pública com o PIB era de 52,7%. Essa dívida chegou a atingir a relação de 73,5% no início de 2017, um crescimento exponencial. Enquanto isso, o nosso PIB em 2015 e 2016 caiu 3,55% e 3,31% respectivamente. E isso acabou gerando aí toda a crise financeira durante o governo Dilma e acabou culminando no seu impeachment. Logo após isso, quando assume o Michel Temer e ele implementa o teto de gastos, a dívida pública permaneceu aí estável durante todo o governo Michel Temer. Durante a pandemia da Covid-19, o Brasil teve que aumentar muito seus gastos públicos e a nossa relação dívida-PIB chegou a 89%. E nós tivemos um tombo no PIB em 2020 de 3,9%. Porém, no ano seguinte, em 2021, o país conseguiu se recuperar após a crise e o PIB cresceu 4,6%.
Já a relação dívida-PIB, ela caiu e agora para esse mês de setembro, a estimativa é que ela chegue a 77,1%. A grande preocupação do mercado financeiro com a PEC da transição é que ela autorizando gastos acima do teto, ela possa vir a aumentar de maneira exponencial essa relação entre a dívida pública e o PIB. E se o mercado tem uma percepção de maior de risco em relação ao país, ele começa a exigir taxas mais altas para adquirir os títulos públicos. A gente já pôde sentir logo no primeiro leilão do Tesouro Nacional que teve após a divulgação da PEC, que o governo federal precisou pagar taxas mais altas e não conseguiu vender o número de títulos que ele previa inicialmente. E se o governo federal precisa pagar mais caro para obter o dinheiro, isso torna o financiamento de uma maneira geral para todos os outros agentes do país mais caro. Imagina, se o mercado está cobrando mais para uma entidade como o governo federal, que movimenta trilhões de reais anualmente, imagine para as empresas que movimentam menos. E ainda mais para o consumidor pessoa física, que tem um volume de gastos muito menor. A taxa de juros que vai ser cobrada, ela vai ser muito maior. E isso causa um efeito em cadeia dentro da economia. E isso pode pressionar ainda mais a inflação. E se as empresas não têm como investir, têm dificuldade de conseguir financiamento para investir, isso pode refletir também na taxa de desemprego. Quando o mercado fala insistentemente tanto dessa questão fiscal e teme tanto essa questão fiscal, é que o passado recente do Brasil já mostrou que quando há um descontrole das contas públicas, há um crescimento exponencial do desemprego e isso afeta a sociedade brasileira como um todo. O grande desafio do próximo governo é aliar as necessidades sociais que o país tem com a necessidade fiscal, com o controle dos gastos públicos. Porque não adianta nada o governo, por um lado, conceder benefícios sociais e, por outro lado, a inflação, principalmente de produtos básicos, como alimentação e transporte, subir em escala exponencial. Esse é o grande desafio do futuro governo do Brasil. E o que nós esperamos é que ele consiga encarar esse desafio, atendendo às necessidades da população, mas também controlando os gastos públicos e mantendo a inflação sob controle. O Brasil já viveu tempos de inflação descontrolada. A pandemia da Covid-19 trouxe de volta o fantasma da inflação para muitos países e para o Brasil não foi diferente. Uma subida rápida da nossa taxa de juros, quando os outros países ainda não faziam isso, ajudou com que o Brasil tivesse hoje uma taxa de inflação mais controlada. Mas mesmo assim, a gente precisa ficar atento para não entrar novamente numa espiral inflacionária que prejudica toda a população. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.